Por mais egoísta que se supõe um homem, evidentemente há alguns princípios em sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte de outros e considerar a felicidade deles necessária para si mesmo, embora nada extraia disso, senão o prazer de assistir a ela. Dessa espécie é a piedade, ou compaixão, emoção que sentimos ante a desgraça dos outros, quer quando a vemos, quer quando somos levados a imaginá-la de modo muito vivo. É fato óbvio demais, para precisar ser comprovado, que frequentemente ficamos tristes com a tristeza alheia, pois esse sentimento, bem como todas as outras paixões originais da natureza humana, de modo algum se limita aos virtuosos e humanitários, embora estes talvez a sintam com uma sensibilidade mais delicada. O maior rufião, o mais empedernido infrator das leis da sociedade, não é totalmente desprovido desse sentimento. É assim que Adam Smith começa o primeiro capítulo, a primeira parte, do livro Teoria dos Sentimentos Morais. Esse foi o primeiro livro publicado pelo Adam Smith, em 1759. A Riqueza das Nações viria a ser publicada só em 1776, um bom tempo depois. E eu tô fazendo isso aqui, eu tô pretendendo dar uma geral em Teoria dos Sentimentos Morais, porque o Smith já é um autor tanto subestimado. Riqueza das Nações leem mais, é mais lembrado, mas ainda assim, e Teoria dos Sentimentos Morais é praticamente ignorado. O próprio Smith considerava esse o maior livro dele. Enquanto Riqueza das Nações parece ser mais sobre autointeresse, que não é a mesma coisa que egoísmo, Teoria dos Sentimentos Morais é sobre simpatia, ou empatia, se preferir. Tanto que o trecho que eu li deixa isso muito claro. Há esse erro frequente de associar o Smith a egoísmo. Não é nada disso. E eu vou falar um pouco sobre esse primeiro capítulo e pretendo continuar falando sobre outros. A grande questão do Smith aqui é que ele coloca a empatia como a base da sua filosofia moral. E o que seria isso? Empatia é você fazer um exercício para com pessoas que estejam sofrendo. Nós não conseguimos sentir exatamente, literalmente, o mesmo que essas pessoas sentem. Nossos sentidos não nos permitem ir para além de nós mesmos. Mas você pode fazer isso, você pode ver alguém sofrendo e pensar, bom, como eu estaria me sentindo se isso acontecesse comigo? Você não vai estar representando o que aquela pessoa sente de forma direta. Você vai estar tentando sentir o que você sentiria na mesma situação, através da sua própria percepção, realidade e dos seus próprios sentidos. Por intermédio da imaginação, podemos nos colocar no lugar do outro, concebendo-nos sofrendo os mesmos tormentos. É como se entrássemos no corpo dele e, de certa forma, nos tornássemos a mesma pessoa, formando assim algumas ideias de suas sensações, e até sentindo algo que, embora em menor grau, não é inteiramente diferente delas. Smith dá um exemplo de pessoas que estejam assistindo um bailarino na corda bamba. Elas agem como se elas próprias estivessem ali, tivessem que se equilibrar. Se quiser outro exemplo, é mais ou menos você assistindo um filme de terror, que fica naquela de ah não, mas não entra aí porque o assassino está lá, nossa, você é muito burro, sai daí, e esse tipo de coisa. A simpatia não é só sobre a tristeza, é também sobre alegria. Você torce para heróis, você condena vilões, porque você sente como se estivesse ali. Mas em questão de sofrimento, ele dá outro exemplo, de pessoas que veem mendigos com úlceras e fraturas nas ruas. E essas pessoas se incomodam, elas sentem coceiras nos mesmos lugares, correspondentes no corpo delas. Ou, se você preferir, tem esse exemplo aqui. Olha essa imagem. Dá nervoso, né? Dói. Mesmo que você não tenha um pênis, você meio que cria um artificial na sua imaginação, né? E pensa, bom, isso você sabe que dói de toda forma. Ou seja, se eu fosse aquela pessoa que eu estou vendo, se isso estivesse acontecendo comigo, o que eu estaria sentindo? Essa é a ideia principal do conceito de empatia ou simpatia. Eu vou falar simpatia porque é como os tradutores fizeram.
porque aparentemente a empatia só foi surgir no século XIX, no dicionário de Oxford, só no século XIX. Mas empatia traduz bem o que ele quer dizer aqui. Por mim, tanto faz, mas eu vou ficar com simpatia. Partilhamos da sua gratidão para aqueles amigos fiéis que não os desampararam em suas tribulações, e de boa vontade participamos de seu ressentimento contra aqueles pérfidos traidores que os ofenderam, abandonaram ou enganaram. Em todas as paixões de que é suscetível o espírito do homem, as emoções do espectador sempre correspondem àquilo que, atribuindo-se o caso, imagina que seriam os sentimentos do sofredor. Essa figura do espectador é essencial. Por quê? O espectador, tudo que você faz na sociedade vai ser visto assim. Você é alguém que está realizando uma ação e as pessoas geralmente não sabem o porquê você está realizando aquilo. Então é por isso que você precisaria ser um espectador imparcial. Veja o exemplo que ele dá aqui de uma pessoa que é muito tomada pelos seus sentimentos. O comportamento furioso de um homem irado provavelmente tende a nos exasperar mais contra ele do que contra seus inimigos. Como não estamos a par dos motivos que o provocaram, não podemos fazer nosso o seu caso, nem conceber nada parecido com as paixões que esses movimentos excitam. Mas você consegue perceber muito bem como estão as pessoas que estão para ser atacadas. E você se simpatiza mais com elas, porque você está numa situação muito mais parecida. É aquela coisa, por exemplo, de super-herói. Você conseguiu seus poderes ontem, show, e chega assim num beco e tem pessoas brigando, sei lá. E tendo uma ou mais pessoas, um ou mais grupos, se algum deles tentar atacar o outro, você vai impedir isso. Você não sabe quem é inocente, você não sabe quem fez o quê, por que fez o quê. Então você não pode tomar uma atitude nesse momento. É bem aquela coisa de quinta série, né? Se você briga com alguém na sua escola, mas ele começou primeiro, ok, vamos para a secretaria para saber quem fez o quê. Ou seja, não importa quem começou, você não teria esse direito de atacar outra pessoa. E esse exemplo da pessoa furiosa é um dos exemplos em que o Smith diz que essa pessoa não vai estar com plena consciência dos seus atos. Se ela deixou a emoção subir e descartou a razão, isso é um problema. Ele também diz que pessoas com transtornos psicológicos ou crianças, por exemplo, não vão conseguir ter essa consciência também. O ideal, quando você perde a razão, no exemplo de as emoções tomarem conta, o ideal é que você consiga recuperar a razão para ser o espectador imparcial. Você não vai conseguir ser espectador imparcial se você estiver cheio de emoção. O ideal é que você mesmo pare para julgar as suas próprias ações e aí agir. Nem sempre é possível. Ele concorda com isso. Mas é o ideal. Sempre que possível você deve ser o espectador imparcial. A compaixão do espectador tem de surgir da consideração do que ele próprio sentiria se fosse reduzido à mesma infeliz situação, e o que talvez seja impossível, se pudesse, ao mesmo tempo, analisá-la com sua atual razão e julgamento. Então, para exercer a simpatia, você tem que saber o que aconteceu com aquela pessoa, senão você não pode fazer o caso dela o seu. Porque a ação dela vai ser consequência de tudo que tinha acontecido. Então, da mesma forma, por exemplo, se alguém aparecer com lamentações muito genéricas que não dizem nada sobre a forma que a pessoa se sente, você não vai conseguir se simpatizar muito. O máximo que você vai poder fazer é perguntar a ela o que aconteceu, para conseguir entender, senão você só vai poder ficar curioso sobre a situação, não vai poder se colocar no lugar dela. E o Smith termina o primeiro capítulo falando sobre a morte. Por quê? Luto, velório, isso atesta como as pessoas sentem simpatia pelas outras. Porque você pensa, bom, aquela pessoa morreu. Se isso tivesse acontecido comigo, seria muito triste. Primeiro, eu seria levado para longe de todas as pessoas que eu conheci e enterrado e simplesmente esquecido ali.
E o ponto principal dele, a pessoa, a partir do momento que morreu, ela pode acabar por ter a sua memória totalmente esquecida. Tudo que ela viveu, todas as pessoas que ela amou, aquilo se perde para sempre. Então, nós como seres humanos, tentamos manter viva essa memória. É claro que nesse caso, porque um dos principais pontos da simpatia é você confortar quem está sofrendo. A pessoa morta não vai sentir mais nada. Isso não vai atrapalhar o descanso dela, como ele diz. E mesmo assim tem uma melancolia, porque nós nos colocamos no lugar dessas pessoas e ficamos imaginando nossa própria morte. Smith diz que essa ilusão da morte, essa previsão, é o que acaba tornando a nossa vida miserável, por pensar nisso. Então, é isso no primeiro capítulo. Eu vou ficar fazendo esses vídeos curtos. No próximo já devo vir com o segundo e talvez emende no terceiro. Enfim, é isso. É esse livro aqui. Ok.